Começando mais a análise fraca, comigo e Eduardo vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais canais de comunicação e a entrevista de Tite após jogo. Vamos começar pela entrevista do Tite. Ele falou, foi perguntado se ele dominou o jogo e não foi efetivo. Ele explicou que realmente o Flamengo não foi efetivo, errou, pecou na hora da finalização. Eu não concordei com ele que falou que o Botafogo fez bom jogo. Eu acho que o Botafogo achou o gol. O Botafogo não estava criando nada. Achou um gol no erro defensivo do Flamengo, onde o Flamengo deixou o cara livre na entrada da área. E ele, o atacante do Luiz Henrique, agora lembrei o nome dele, acertou o chute. Então o Flamengo acho que foi superior ao Botafogo, dominou o jogo. O Botafogo achou o gol e o Flamengo não achou o gol dele. Finalizou errado. Teve hora que os jogadores foi fominha. Em vez de trabalhar melhor a bola, fazer um cruzamento, tentou finalizar muito coca nas costas do Luiz Araújo, que poderia ter cruzado mais, aproveitando que Pedro e Bruno Henrique eram alto. Um bom cruzamento poderia fazer gol. Ele tentou finalizar a maioria dos lances, onde poderia ter cruzado, finalizou errado. Na entrevista, que eu vou fazer um resumo só por ir nas questões das perguntas, ele também falou que os cruzamentos também não saíram conforme ele imaginou. Nenhum cruzamento foi perfeito para fazer o gol. Projeto para os próximos jogos, também foi perguntado sobre isso. Ele falou, até concordo com ele, que os jogos, blocos de jogos. Por isso o Flamengo fez um rendimento ruim. Saiu para pegar o Atlético Goianiense, jogo difícil lá. Saiu para jogar no Palmeiras no gramado sintético, que atrapalha muito. Depois foi para altitude. Depois voltou para jogar 11 horas. Aí essa culpa, na frente for respondendo na questão do Bruno Henrique, a diretoria tem que correr mais pelo Flamengo. A diretoria pensou em visar muito dinheiro. O Flamengo já está ganhando bilhões, está visando muito dinheiro e não está pensando no futebol, não está pensando nos títulos. Tem que correr atrás do direito do Flamengo. Ele tem uma opinião que eu gostei muito sobre a transferência de horário de jogo, que o jogo é 11 horas, por que não jogar 9h30 da noite no domingo? Porque é muito tarde, segunda-feira tem que trabalhar. Na quarta-feira não, quarta para quinta? Não dá para entender a lógica. Então, mesmo jogo transmitido 9 horas da noite, meio-dia, 11 horas, estaria o mesmo efeito. Na minha lógica, lá para fora, acho que teria a mesma visão. Isso aí é questão da diretoria batalhar pelo bem do Flamengo. Problema físico sobre Arrascaeta, que saiu machucado. Ele falou que o calor atrapalhou tanto para o Flamengo, tanto para o Botafogo. Ele vem poupando. A única crise assim, em relação a poupar, concordo, que ele perde entrosamento. Se ele poupa, aquele time que está entrosado, mesmo que perca um jogador, mexe uma peça, outra peça, que tem que levar, colocar poucos minutos dos jogos, faz muita diferença para o Flamengo. Essa questão de problema físico, eu acho que tem outras formas que pode administrar melhor. Eu não sou médico, não sou nada, a gente concorda assim, com o que ele diz. Ele tem todo esse estudo, todo negócio, estou fazendo só uma análise, uma opinião própria. Eu creio que se ele rodar, tirando algumas peças, não tirar o time todo, fazer aos pouquinhos o rendimento. Eu concordei muito com o que ele diz. Esse porcentagem que sobe e desce, vai ser normal, e isso concordo. Também agora pega o Amazonas e pode poupar todo o time, que eu creio que o time reserva do Flamengo joga o mesmo nível de os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Não fez diferença o reserva titular do Flamengo, poderia
vai poupar, eu creio que tem que poupar para o jogo com a Amazonas, que é o jogo mais leve, para concentrar melhor no Bragantino. Porém, o Flamengo perde entrosamento. Se não põe para jogar, o time não fica entrosado e perde muito. Aí a questão da visão dele, treinador, te poupar ou não. Cai de rendimento, é o que eu falei, tá calculando blocos de jogos. E esse início brasileiro, até ele falou legal que vai pegar a Amazônia, Copa Brasil, decisão. Vai pegar o Bragantino, um dos líderes do brasileiro, jogos de viso. Vai pegar depois Libertadores, jogos de viso. Então o Flamengo tem uma série de jogos de viso que não vai ter como descansar. Então o início brasileiro foi a tabela muito ruim para o Flamengo. Então concordo muito com ele. Onde está a culpa do rendimento? Ele chamou para ser a culpa do resultado, que foi onde eu perguntado mais uma vez, onde está a culpa do resultado? Ele falou que ele errou, o bloco defensivo errou, todo o conjunto de pequenos erros que o Flamengo não vinha 3 jogos não vencendo. Eu lembro muito bem numa entrevista no Político que ele, Praz, falou que ia ser responsável das escolhas que eles fizeram nos jogos passados. Então, ele não pode se esquivar do que ele disse. Ele falou que o Flamengo foi perguntado a variação de saída curta e longa. Em questão disso, ele falou assim, contra o Palmeiras foi muito difícil, que o Palmeiras marcou pressão, mas com o Botafogo, o Flamengo saiu bem com o jogo. Eu concordo com ele, o Flamengo saiu bem, dominou, criou muita chance, só que finalizou mal. Indo para uma outra pergunta que foi feita, o Flamengo não finalizou uma vez ao gol, e não finalizou. Eu creio que falta qualidade. Luiz Araújo não traz qualidade que necessita para o Flamengo fazer gol. Aquele lado direito ali, o Luiz Araújo não tá funcionando. Eu creio que Gabigol voltando poderia dar essa amplitude, ou o Gerson ali, que tem qualidade para jogar naquela posição. Tá aí, certo. Eu não tinha De La Cruz ali da volante. Ele com a Arrascaeta consegue dominar bem o jogo. E com o Eric Pulgar consegue encaixou bem esse trio ali no meio campo do Flamengo. Não vai sair essa variação. Ele falou que a cobrança é jogo a jogo, que essa tabela aí, todo jogo vai ser importante, então todo jogo vai ter cobrança. Para mim não vencer, a cobrança continua. Foi também uma pergunta, jogar melhor pelo elenco que tem. Ele falou que o Flamengo tem elenco, mas ele não pode levar o Flamengo uma lesão longa, o jogador de uma lesão grave, ficar parado muitos jogos seguidos. Então ele tem que fazer essa variação, mas ele vê que o Flamengo tem um elenco. O Flamengo precisa ir em julho trazer 1, 2 ou 3 nomes de peso, nome para ser titular. Não precisa, o Flamengo não tem que contratar cara para ser reserva, para o jogador para jogar. O Flamengo precisa, uma cobrança muito grande, precisa de jogadores de nível de seleção. O Flamengo é uma seleção que precisa cada vez mais jogadores de altos níveis para melhorar. Pode ver que esse Luiz Henrique, que fez o gol contra o Flamengo foi atrás e não trouxe. E é como se fosse uma lei do ex. O cara não jogou no Flamengo, mas foi pro Botafogo e resolveu. E ele tem muita qualidade, deu para ver no jogo que o Flamengo olhou certo, visou certo que contratar ele, mas questão financeira, de escolha do jogador, aí não cabe. Com o Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, que está jogando muito bem, para mim foi atrás, seria a opção ali para aquela ala direita, mas ele não quis vir, então o Flamengo não tem culpa, mas o Flamengo tem que procurar melhorar o setor ali da ala direita, lateral direito. O Wesley está mostrando que ainda não está preparado, e agora com a pressão da torcida, ele está se perdendo, como perdeu o Hugo, como perdeu o Mateuzinho, uns jogadores que são novos, mas precisam de uma habilidade, precisam de um jogador mais experiente para saber instruir o menino ali naquela função. Vamos para algumas notícias, ainda sobre o jogo, não tem notícia pro Flamengo assim, de ontem as notícias são muito relacionadas
ao jogo. Torcedores.comzinho não alivia e esteja recado para a torcida do Flamengo. Eu fui atleta. Ele falou a questão que tu poupar. Ele deu todo o apoio ao Tite, falou que está corretíssimo poupar, que ele já foi jogador, ele sabe que como cansa, como é difícil jogar, então ele apoiou ao Tite. Eu creio que Tite tem culpa, mas realmente tem algumas coisas que tem razão sim. Mas eu ponho a culpa no Tite nesse resultado, que ele poupou o time e foi erro. O Flamengo perdeu por erro tático, erro de função. Bruno Henrique reclama do hábito Flamengo Botafogo e pela influência do João Tex. Isso aí que eu creio que Braz tem total culpa, e a diretoria, que o cara cresceu antes do jogo do Flamengo e a diretoria calou. A Leila também falou, o Landim quis respeitar a Leila respondeu e chegou lá na Arena Paz, o Tite levou cusparada, o Flamengo teve problema entrar. Então tudo que ela fez a transferência de jogo, o Flamengo precisava de tudo que ela, como pode dizer, que ela falou que o Flamengo ia mudar um monte de jogo por causa de questão de segurança, não teve. Então eu creio que a diretoria teria que ter ido de novo na imprensa, criticado o Palmeiras e criticado, pressionado a arbitragem também para esse jogo contra o Flamengo. A diretoria está se calando e os outros estão crescendo em cima do Flamengo. A diretoria tem que ser uma diretoria ativa para reclamar, não colocar pressão para o treinador, o jogador reclamar de questão de arbitragem, de outros lances. O lance do Fabrício para mim foi falta. O cara tocou, em outros lances do ano de jogo ele marcou esse tipo de volta e não marcou. E a questão ofensiva do Flamengo, minha análise também, uma opinião minha, eu acho que Tite falta fazer alterações táticas durante o jogo. Ele jogou muito o Palmeiras do Abel, que jogou em 3-5-2, depois mudou para um 4-4-2 durante o jogo do Flamengo. O Flamengo precisa ter essa alternância tática. Eu achei que naquele jogo o Flamengo tinha que repetir a estratégia que fez contra o Atlético Goianiense, passou por um 4-2-4 com a entrada do Carlinhos e fez nesse último jogo. Então essa foi a minha análise hoje. Até a próxima, se Deus quiser.